O único aprovado foi o jumentinho. Professor, o senhor foi responsável por uma descoberta que poderia mudar o curso do agronegócio mundial quando criou um defensivo agrícola orgânico, natural, que não provoca nenhum prejuízo ao meio ambiente. Que descoberta foi essa? Olha, o que me chamou a atenção para a investigação sobre defensivos naturais foram os relatórios da FAO. FAO, e um deles falava que o Brasil já era isso nos anos de 1900, da década de 70, do século passado, que o Brasil já era o terceiro país mais consumidor de agrotóxicos do mundo. E não por mera coincidência, o terceiro também no ranking por mortalidade, em mortalidade por câncer. Então me chamou a atenção essa preocupação em defensivo, e criar um defensivo agrícola, vários, que pudesse sanar essa dificuldade. Porque não adianta você chegar para o agricultor e dizer que ao agricultor que o agrotóxico está provocando um desequilíbrio biológico, está matando a fauna, a flora nativa, está envenenando os lençóis freáticos, essas coisas todas. Sem ter para o mesmo agricultor uma alternativa. Eu procurei essa alternativa. E depois de pesquisar entre vários derivados vegetais, eu verifiquei que a manipoeira, que é o sumo da farinha de mandioca, ela age, comporta-se como extraordinário agrotóxico. Aliás, agrotóxico seria extraordinário defensivo agrícola, não agrotóxico. Volte com essa palavra. Então, a par de ter em sua composição química todos os macro e micronutrientes que uma planta deseja, necessita para crescer, para produzir. Então, ao tempo em que se trata uma lavoura com manipoeira, o que se observa sistematicamente é o controle de praga, o controle de doença e o rápido desenvolvimento da planta. Não pela ausência propriamente dita daquela praga, porque os efeitos suplantam os prejuízos que aquela praga podia redundar para as plantas. Que na realidade eu procurei saber de onde vinha esse desenvolvimento tão acelerado, tão benéfico da planta. Mandando analisar lá em São Paulo, verifiquei que a manipoeira é prene em todos os macro e micronutrientes que a planta necessita. Como é que o senhor chegou a essa descoberta? Quanto tempo o senhor levou nessa pesquisa, professor? Antes eu experimentei vários derivados vegetais. Por exemplo, o chá do tipi, o insumo do bastruz, e seguindo um outro, até encontrei a manipoeira, que é realmente a manipoeira, era o age que eu necessitava para dar início a um trabalho extraordinário e contrário ao desenvolvimento de pragas. E quanto tempo o senhor levou até essa descoberta? Olha, na rigor, os estudos sobre a manipoeira prosseguem. Ao todo, são 35 trabalhos científicos publicados no Brasil e no exterior. Só que eu resolvi, para facilitar as coisas, e colocar o resultado dessas pesquisas todo num livro só, que hoje está com terceira edição e mais uma edição em inglês. Então tem um resumo, o sumário de todas as pesquisas que eu desenvolvi sobre a... Agora, professor, por que essa sua descoberta não pôde ser viabilizada economicamente no sentido de ser largamente utilizado na agricultura? Olha, nós tratamos de patenteá-la. Conseguimos, ano passado, a patente. Estamos com a patente da manipoeira, da formatação da manipoeira em pó. Que a manipoeira é uma descoberta, aliás, a manipoeira é fato conhecido desde os indígenas, né? Quando Cabral chegou aqui, os portugueses chegaram aqui ao Brasil, já existia a manipoeira, que a única cultura existente era da mandioca.
Com a mandioca eles faziam o beiju e a farinhada. A farinha, o beiju e o restante da mandipoeira era usada como bebida alcoólica, após fermentada, que é a famosa tiquira. Então eu não posso patentear uma coisa que é natural. O que eu patentei realmente é o sumo, aliás, o pó da mandipoeira, a mandipoeira em pó. Então essa realmente é uma patente já formalizada. Eu não tenho respaldo financeiro para estabelecer uma indústria, que é uma indústria cara. Tem que comprar liofilizador, máquinas para embalagem, máquinas a vácuo. Mas de posse dessa mandipoeira em pó, já patenteada, eu estou na procura de algum industrial que queira, e já alguns interessados, e que queira patenteá-la. O senhor percebeu em algum momento algum tipo de boicote a esse tipo de descoberta, a sua descoberta? Muitas retaliações nunca faltaram. Quando o primeiro trabalho que eu lancei em congresso, em 1990, exatamente divulgando os predicados da mandipoeira como defensivo, natural, isento de males à planta, isento de males à pessoa humana. Então eu lancei esse trabalho à guisa de prorrogar a minha bolsa junto ao CNPq. Eis que, para surpresa minha, veio lá o despacho, que a bolsa havia sido negada, porque eu estava fazendo diletantismo científico, que aquilo não tinha fundamento nenhum, que aquilo não levava a lugar nenhum. Era uma espécie, em outras palavras, eles disseram o seguinte, uma espécie de brincadeira. Agora, a quem o senhor atribui esse tipo de boicote à sua descoberta, professor? As multinacionais, claro, elas têm elas são muito fortes e têm ojeriza a toda descoberta, todo feito que venha contrariá-las. Então, foi isso, e não foi só esse, vários. Quando eu organizei o primeiro Congresso Brasileiro de Defensivos Agrícolas e Naturais, eu recebi ameaças de morte, a não levar a minha ideia avante. Então, organizei o primeiro Congresso Brasileiro de Defensivos Naturais, primeiro aqui no Ceará, o segundo também, terceira e quarta edições já em Pará, e por aí está indo. Então é a forma de agregar todos aqueles que passaram a aderir à luta contra as multinacionais. De que forma chegavam essas ameaças de morte que o senhor sofreu?